Um dos religiosos mais ativos e engajados em ações de acolhimento às pessoas em situação de rua, o padre Júlio Lancelotti, da paróquia São Miguel Arcanjo de São Paulo, teve o trabalho ainda mais evidenciado nas últimas semanas. Foi proposta uma CPI na Câmara de Vereadores de São Paulo para investigar as ONGs que trabalham com essa população na capital, bem como as ações do padre Júlio. Para a antropóloga Taniele Rui, é uma tentativa de projeção política em ano eleitoral a partir da criminalização dos movimentos sociais que valorizam a cidadania e os direitos humanos. Incomodam porque são movimentos que estão dizendo as pessoas que estão em situação de rua têm direitos, né? E não só elas têm direito, elas sabem dos seus direitos. Acho que a população de rua hoje construiu um dos movimentos sociais mais incríveis que tem existência no país, que é o próprio movimento nacional da população de rua, né? Que é sempre dito, é da rua para a rua, né? Tendo em conta as experiências das ruas, as pessoas que vivem nas ruas, né? E pensando em políticas que, sim, né, tragam dignidade enquanto estão nas ruas, né? Mas que também tentem a superação da situação de rua. Então, atuando um pouco nessas duas direções. E isso incomoda, né? Incomoda todas as outras perspectivas sobre a rua, né? Que vai dizer que essas pessoas são vagabundas, que elas não têm trabalho, que elas não têm interesse de sair dessa situação e dessa condição, que elas não pensam, que elas não refletem sobre a situação que elas se encontram, no caso dos que estão usando droga, que elas são abjetas, que elas são zumbis, né, que elas estão ali na rua e também são criminosas. Então, parece, né, tem um paradoxo aí, tem uma disputa mesmo de compreensão do que é a vida nas ruas, né? Do que é viver nas ruas, mas também tem uma disputa de compreensão sobre quem são as pessoas, né, que estão morando nas ruas, como é que elas pensam sobre suas próprias vidas, né, e como é que elas imaginam os seus próprios futuros, né, as suas próprias condições, ou de estar na rua, né, mas também de imaginar caminhos, né, e possibilidades de saída das ruas. Hoje a gente tem um sistema nacional, né, que tenta uniformizar a política a essa população, né, tem demandas por como incluí-las ou não nos censos, né, tem periodicidade de censos, então tem um debate enorme, né, em torno desses temas e um avanço enorme das políticas públicas, né, que saem exatamente dessa perspectiva mais assistencialista e tenta pautar direitos, serviços, né, fluxo de atendimentos e fluxos de programas, né? Então, tudo isso está no horizonte, né, do debate sobre a rua, e assim, em termos políticos, né, por isso que eu falo que é importante, assim, a gente dar conta do que foi esse movimento, com reflexos muito concretos que hoje as prefeituras têm que sim se haver com esse tema, né? E que tem que oferecer quais são suas políticas e quais são as suas soluções. O que fazer para que menos pessoas cheguem às ruas, né? Para tentar evitar a chegada nas ruas. A outra era o que fazer enquanto as pessoas estão nas ruas, né? Como tratar com dignidade enquanto estão. E de outro lado, pensar a porta de saída, né? Como se pensa as ruas. Então, acho que debater o tema das ruas é um pouco atuar nessas três frentes, né? Porque além de estar nas ruas, há uma violência enorme, né, na retirada dos pertences, nas retiradas, na arquitetura hostil das cidades, né, que não querem que as pessoas fiquem deitadas. Então, muitos estabelecimentos comerciais fazem os seus caninhos com água que fica gotejando a noite inteira, né, para que ninguém fique ali debaixo. As ONGs, por exemplo, que são criticadas, elas são criticadas às vezes por dar alimentos, né, para as pessoas que estão nas ruas. Então, é esse tema básico, né, dar uma dignidade, o sujeito já está na rua, né, como é que dá dignidade, dá comida, né, e uma crítica à doação de alimentos, por exemplo, mas ela é central aí, né, nesse debate, porque, enfim, ter comida é condição humana, né? E bastante necessária. Só a comida não resolve a situação de rua? Não resolve a situação de rua, mas ela traz dignidade para esse sujeito enquanto ele está nas ruas, né? Se
tiver dinheiro público, é correto tentar investigar a destinação desses recursos, né, e desse dinheiro público, né? O que se preocupa muito, não é a primeira vez que o Padre Júlio é atacado, não é uma primeira vez que o nome do Padre Júlio entra como moeda de troca de um capital político, né? Uma tentativa de criminalização dele para também criminalizar uma série de movimentos e ações sociais. E tudo que está acontecendo na Cracolândia há tanto tempo, né? Que a gente poderia estar discutindo a violência na região da Luz, né, e que está pensando propostas e melhorias para a cidade de São Paulo, para a população em situação de rua. Então, também quais seriam os interesses, né, de uma CPI a essas ONGs nesse momento específico. O próprio padre disse em entrevista recente, né, que tem uma crítica muito grande ao fato de que ajuda as pessoas que estão nas ruas, mantém as pessoas nas ruas, né? E ele faz a inversão, né, que é dizer o contrário. Será que seria verdadeiro, né? Será que se retirasse essa ajuda, as pessoas sairiam das ruas? Isso obviamente não aconteceria, né? Porque não é isso que faz ou não as pessoas estarem nas ruas, né? E está sendo disputado também qual é o melhor modelo de atenção, atendimento, né, para a população em situação de rua.